fala fera, essa é a nossa aula sobre pêndulo simples do MHS, movimento harmônico simples, tá joia? Bom, pessoal, um pêndulo simples é uma massa, tá certo? Atrelada a uma corda, um fio, beleza? Esse fio deve ser inextensível e tem uma massa desprezível. E ele fica assim, ó, oscilando entre dois pontos extremos, passando por um ponto de equilíbrio no centro, tá? Você pode ver por essa animação aqui, ó, que essa setinha vermelha seria a força resultante, joia? Essa força resultante é a resultante entre a tração e o peso. Essa força resultante, ela sempre puxa o objeto para a posição de equilíbrio, por isso que ela se chama força restauradora, e por isso que a projeção do pêndulo pode gerar no eixo X um movimento harmônico simples. Desse jeitinho aqui, ó. Quando a massa passa pelas duas extremidades, tá? Você tem a amplitude máxima e aqui no meio você tem a amplitude nula, é o ponto de equilíbrio, tá certo? Então ele acelera para voltar para o ponto de equilíbrio, passa dele e começa a frear. Chega na outra extremidade, acelera até o ponto de equilíbrio, muda de sentido e passa a frear. Então, nas extremidades, é o ponto em que ele muda de sentido, então a velocidade vai ser nula. A velocidade máxima do pêndulo é quando ele passa por esse ponto de equilíbrio aqui, o ponto O. Em compensação, a aceleração ela é máxima nas extremidades. Veja que essa setinha vermelha, que representa a força resultante, ela tem um maior valor nas extremidades e ela é nula aqui no meio. Então, a aceleração é máxima nos extremos e zero no centro. Muito parecido com o sistema massa-mola, que é a aula anterior a essa aqui nessa playlist, tá? Com relação ao período, o período de um pêndulo é dado por 2π raiz de L sobre G, onde L é o tamanho desse fio e G é a aceleração da gravidade. Inclusive, o pêndulo ele é usado, tá certo, em experimentos para determinação da aceleração da gravidade em determinados locais, tá joia? Bom, pessoal, esse pêndulo oscilando entre esses dois pontos, ele passa de uma altura máxima, que é o ponto das extremidades, até uma altura zero, que é aqui no meio. Essa diferença de altura vai gerar uma diferença de energia cinética e de energia potencial. Nas extremidades, onde ele passa pelos pontos mais altos, a minha energia potencial gravitacional é máxima. Em compensação, nas extremidades, onde ele muda de sentido e a velocidade é zero, a energia cinética é zero. No meio, onde ele tem a maior velocidade, a energia cinética é máxima. E ele tem a menor altura, altura nula, a energia potencial é zero. Lembrando, pessoal, que a energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2 e a potencial gravitacional é mgh. Beleza? Por isso que quando o h é zero, a energia potencial é zero. Quando h é máximo, a energia potencial é máxima. Nos extremos, a velocidade é zero, a energia cinética é zero. No meio, a velocidade é máxima, a energia cinética é máxima também. Vamos fazer um probleminha aí. Num experimento com pêndulo de 120 centímetros de comprimento, então esse é o L, o comprimento, foi cronometrado o intervalo de tempo decorrido durante 20 oscilações, obtendo-se 44 segundos. Então, esse pêndulo, ele oscilou para um lado e para o outro 20 vezes em 44 segundos. Calcula a intensidade da aceleração da gravidade no local, use π igual a 3,14. Antes de calcular essa aceleração da gravidade, pessoal, através do período, eu preciso conhecer esse período. Se eu souber o período, eu sei a gravidade. Período é 2π raiz de L sobre G. O L eu tenho. Para achar a gravidade, eu preciso do período. Bom, pessoal, eu sei que completou-se 20 oscilações em 44 segundos. O tempo de uma oscilação é T, é o período. O período é o tempo de uma oscilação. Então, eu posso fazer aqui uma regra de 3. Se o período é uma oscilação, 44 segundos são 20 oscilações. Meios pelos extremos, 20 vezes T é igual a 44 vezes 1. O 20 que multiplica na esquerda e na direita, ele divide. 44 dividido por 20 é 2,2. Então, o período desse experimento é um período de 2,2 segundos, que eu vou colocar aqui no lugar do T. No lugar do T, eu vou escrever 2,2. 2 vezes π, que é 3,14, igual a raiz de L, que é 1,2, sobre G.
Lembrando que 2 vezes 3,14 é 6,28. Para tirar essa raiz daqui, pessoal, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Ó, vou dar uma apagadinha aqui, ó. Eu botei quadrado no membro esquerdo e quadrado no membro direito. Lembrando que aqui eu já multipliquei 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14, 6,28. 2,2 ao quadrado é 4,84. 6,28 ao quadrado é 39,44. Tudo que está dentro da raiz ao quadrado sai da raiz. 4,84 vezes g é 4,84g. E 39,44 vezes 1,2 é 47,33. Esse 4,84 da esquerda vai para a direita dividindo. E essa razão dá 9,78 aproximadamente. Então a gravidade no local que foi feita essa experiência é 9,78 metros por segundo ao quadrado. Lembrando lá das aulas de gravitação da gente que quanto mais distante do centro da Terra, menor é o valor da aceleração da gravidade no nosso planeta ou em qualquer planeta que você faça essa medida. Beleza? Vamos precisar dessa informação nesse próximo problema. Para pequenas amplitudes, a frequência de oscilação de um pêndulo simples, f, está relacionada ao seu comprimento e ao valor local da aceleração da gravidade. Portanto, um relógio de pêndulo típico deverá... Bom, pessoal, o período de um relógio, né, que é o que determina lá o seu horário, é 2π raiz de L sobre G. Eu tenho que lembrar lá do movimento circular que a frequência é o inverso do período. Então, se eu diminuir o período para qualquer variação, o relógio, né, o pêndulo, ele vai diminuir o período para qualquer variação de temperatura. Vamos analisar. Se a temperatura aumentar, o que vai acontecer com o pêndulo? Ele vai dilatar e vai aumentar também. Então, quando a temperatura aumenta, o período aumenta. Aumentando o período, já que a frequência é inversa, a frequência diminui. Em compensação, se a frequência é o número de vezes que o ponteiro gira, o ponteiro vai girar menos. Tá certo? Então, se eu diminuir, o relógio vai diminuir o seu período para qualquer variação de temperatura, já está errado. Porque se a temperatura aumentar, o tamanho L do pêndulo aumenta e o período aumenta. Então, o período não diminui para qualquer variação de temperatura. Agora, ele vai atrasar no dia frio? Num dia frio, a temperatura diminui. O comprimento do pêndulo diminui também. E o período, consequentemente, diminui, são diretamente proporcionais. Se eu diminuir o período, o que acontece com a frequência? Aumenta. Aumentando a frequência do relógio, ele vai girar mais vezes em menos tempo. Ou seja, ele não vai atrasar, né? Ele vai adiantar, ele vai passar mais rápido lá naquele horário. Tá certo? Então tá errado. Se eu manter a frequência inalterada sob qualquer variação de temperatura, será que o relógio vai manter sua frequência inalterada sobre qualquer variação de temperatura? Pois a temperatura não aparece na fórmula, realmente. A temperatura não aparece na fórmula, mas se eu mudo a temperatura, eu mudo o tamanho do pêndulo. Se eu mudo o tamanho do pêndulo, eu mudo o período e, consequentemente, a frequência. Então, esse está errado também. Será que eu vou aumentar o período para qualquer variação de temperatura? Já vimos que não, né? O período aumenta quando a temperatura aumenta e diminui quando a temperatura diminui. Será que esse relógio vai atrasar se ele for para um local de maior altitude? O que tem a ver a altitude com isso? Aumentando a altitude, maior altitude, a gravidade diminui. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais distante do centro, menor a gravidade. A gravidade é inversamente proporcional ao período. Olha para essa fórmula. Quando a gravidade diminui, o período aumenta. Quando o período aumenta, a frequência, que é inversa, diminui. Diminuindo a frequência, ele demora mais para dar uma volta. Então, o relógio vai atrasar, tá certo? Porque ele vai demorar para chegar ali naquele ponto, se ele for conduzido para locais de maior altitude. Se ele for conduzido para locais de maior altitude,
é letra E, a letra correta, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre pêndulo simples, é a última aula sobre MHS, tá certo? Tá aqui a playlist completa para você acessar. Gostou, curte, pessoal, se inscreve no nosso canal e compartilha com sua turma inteira, beleza? Aquele abraço.